A cada estação do ano que passa, o mundo sente as mudanças climáticas que vêm acontecendo. Calor e frio se intercalam. O desafio da COP26, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que começa no domingo, será justamente reduzir a emissão dos gases poluentes que deixam a Terra doente, causando esses fenômenos extremos. Furacões, tempestades de terra, secas prolongadas, incêndios devastadores. As alterações climáticas estão entre as maiores crises enfrentadas hoje pela humanidade e já podem ser sentidas em todo o globo. Para tentar conter eventos ainda mais extremos causados pelo aquecimento do planeta, quase 200 chefes de Estado estarão reunidos na COP26, a Conferência das Nações Unidas para o Clima, em Glasgow, a partir de domingo. O objetivo do evento é definir metas e ações necessárias para conter a elevação da temperatura média global em 1,5 graus, conforme estabelecido no Acordo de Paris em 2015. 1,5 graus Celsius pode parecer pouco, mas vale lembrar que cada fração a mais na temperatura pode representar catástrofes climáticas em todo o mundo, afetando milhões de pessoas e ecossistemas inteiros. Atualmente, a média global de aumento registrado é de 1,1 graus Celsius, de acordo com o 6º relatório do IPCC, o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, que reúne cientistas de todo o mundo. As cidades são responsáveis por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa, que provocam o aumento dessa temperatura. Lançado em agosto, é o mais completo estudo já realizado sobre a situação das alterações climáticas, com 14 mil trabalhos científicos analisados. O documento trouxe um alerta importante. O objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus até 2100 dificilmente será atingido e ultrapassaremos essa meta bem antes, entre meados da década de 2030 e início de 2040, caso o cenário de emissões continue como está ou se intensifique. E mais, sem uma drástica transição energética, investimentos expressivos em uma economia de baixo carbono, restauração de ecossistemas e combate ao desmatamento, os eventos climáticos poderão ser devastadores. Nós temos potencial no país para contribuir muito mais com a solução do problema. Acabar com o desmatamento, inclusive, não é uma tarefa só para a questão climática, é algo beneficial para o próprio país. O Brasil, é um país clima dependente. Ele é um país que ele precisa de regularidade, principalmente de chuvas. E grande parte das chuvas que acontecem no Brasil vem da Amazônia. Durante esta semana e até o fim da Conferência do Clima das Nações Unidas, você acompanha a cobertura da COP26 aqui na TV Cultura. O boletim da Organização Meteorológica Mundial da ONU revela dados alarmantes. A concentração de CO2 na atmosfera bateu recorde e parte da Amazônia se transformou em fonte de gás carbônico. A poluição do ar é vista a olho nu neste pequeno país da Ásia. Bangladesh é vizinho da Índia e está em crescimento. O desenvolvimento desordenado gerou por lá a maior concentração de partículas do mundo, segundo a plataforma IQAir. O inimigo silencioso tem levado muitas pessoas para os hospitais. Já o Brasil ocupa a posição de número 68 no ranking. Só na maior cidade do país, São Paulo, 9 milhões de veículos são responsáveis por 68% da poluição do ar. Não raro, dá para ver essa camada escura no horizonte da metrópole. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera no ano passado bateram um recorde, aumento de 0,6% em relação a 2019, e atingiram o mesmo índice dos últimos 5 milhões de anos, quando a temperatura e o nível do mar eram bem mais altos do que os atuais. Só nos últimos 300 anos, no caso do gás carbônico, a crescente foi de quase 50% em relação aos níveis pré-industriais. O óxido nitroso teve um aumento de mais de 120% e o metano quase triplicou sua presença no ambiente. Há 5 milhões de anos atrás, nós tínhamos uma temperatura 2 a 3 graus acima da atual. E o nível do mar estava a 10 metros acima do nível atual. Imagine 10 metros de elevação do nível do mar e o impacto disso sobre toda a região
litorânea, onde está concentrada a maior parte da população mundial. A OMM aponta que, caso não haja uma redução na emissão de poluentes, a temperatura do planeta continuará subindo e causando prejuízos para o meio ambiente e para os seres humanos. Segundo um estudo da Organização Mundial de Saúde, ao menos 7 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo vítimas de doenças relacionadas à poluição do ar, provocadas pelo gás carbônico e por outros gases tóxicos. Outro ponto citado pelo boletim é sobre o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Segundo o secretário-geral da OMN, Peter Talas, parte do bioma passou a ser uma fonte de gás carbônico. A Amazônia, historicamente, é responsável aí pela absorção dos gases de efeito estufa. E estudos mostram que ela passou de tanto perder floresta, ela passou a emitir mais do que absorver. Então, ela perdeu seu papel de segurança, de oferecer maior resiliência às mudanças climáticas, para se tornar até um problema que aquece ainda mais o planeta. Entidades de classe, lideranças e profissionais lançaram hoje o projeto Médicos pelo Ar Limpo. Um dos maiores emissores dos gases de efeito estufa, o Brasil, não tem uma rede adequada de controle e monitoramento da qualidade do ar. O objetivo dos médicos é conscientizar a população sobre os impactos da crise climática e da poluição atmosférica na saúde das pessoas, ampliar o debate público e cobrar autoridades. O ar tóxico é a maior causa ambiental mundial de doenças e mortes prematuras, perdendo apenas para a Covid-19. Hoje, a poluição atmosférica é responsável por 10% das mortes anuais em todo o planeta. Áreas muito nobres que são afetadas pela poluição, muito além dos danos respiratórios. Então, há danos neurológicos, há danos sobre o desenvolvimento endócrino da criança e do adolescente, que já começam na gestação. Então, isso é uma grande preocupação. Então, a gente quer trazer também isso para o debate e alertar a sociedade de que vai muito além daquilo que nós todos já conhecemos. O Brasil apresentou metas pouco ambiciosas no Acordo de Paris em 2015 e durante suas atualizações no fim do ano passado. Nós estamos um pouco atrasados, para não dizer muito. Nos estados da Amazônia Legal, onde a queimada é muito importante, no centro-oeste na Amazônia, nós não temos esse diagnóstico. E os níveis de poluição do ar por material particulado chegam às alturas, como acontece, por exemplo, na China, às vezes muito maior o nível de poluição do que nas cidades industriais que nós temos. Então, nós precisamos desse diagnóstico na Amazônia Legal. Segundo os médicos pelo ar limpo, sem uma rede adequada de controle e monitoramento da qualidade do ar, o país não informa a população. Isso poderia mudar com um projeto de lei que tramita há mais de 3 anos no Congresso e institui a Política Nacional de Qualidade do Ar e cria o Sistema de Informações de Qualidade do Ar. Com isso, nós teremos mais força para a gestão adequada de qualidade do ar, incluindo sanções, responsabilização, sanções, etc., para que as leis possam ser cumpridas. Apenas 1,7% dos municípios brasileiros realizam o monitoramento. E aí, quando você não tem o diagnóstico monitoramento, você não consegue atuar e tomar as ações necessárias para as medidas necessárias para a gestão de redução de emissões. Doutor Saldiva, nos conte um pouco mais do Médicos pelo Ar Limpo, que o senhor faz parte. Bom, essa é uma iniciativa global, né? Porque as estimativas de morte são expressivas, né, pela poluição do ar, e é um risco que você não consegue evitar. Então, 10% de carga de doença e mortalidade precoce é muito do planeta, porque isso não pode ser resolvido dentro da caixa da saúde. Então, o que os médicos estão dizendo? Que não é só uma questão ambiental, ela é uma questão também de saúde pública e também de direitos fundamentais das pessoas. Porque, por exemplo, é mais ou menos o mesmo número de pessoas de mortes causadas pelo cigarro. O cigarro é muito mais tóxico que a poluição do ar. No entanto, é muito menos gente que fuma, enquanto que você não consegue escapar daquele ar que está sendo colocado. E isso pressupõe também uma mudança de comportamento, sabe? Não é só científico. A gente tem todas as bases científicas para fazer isso, inclusive econômicas. Abater a poluição do ar
é mais vantajoso do ponto de vista de benefícios econômicos, inclusive, do que suportar essas mortes prematuras e o atendimento direto. Então, imagina uma família que perdeu um arrimo de família por Covid. Isso tem um custo que tem que ser computado naquele agravo. Então, o que está se colocando é, basicamente, os médicos disseram, olha, não é só uma questão que está acontecendo na Amazônia, no lugar remoto ou no Polo Norte, está acontecendo aqui, na tua casa, na tua janela de vida, e se consertar, melhora a tua vida agora. E como se conserta? O que faria diferença para melhorar a qualidade do ar nas cidades? Tudo. Adoção de combustíveis de baixa emissão, transporte de massa. Isso está acontecendo, mas a partir de uma transformação, como aconteceu com o cigarro. As pessoas fumavam porque a propaganda, as foram educadas, dizendo que o cigarro era uma forma de afirmação. Você colocava propriedades que o cigarro não tinha. Agora, isso foi desconstruído através de informação que começou na saúde. A mesma coisa agora, o cigarro moderno hoje é a queima de combustível fóssil. E nós vamos ter que fazer isso não só pelas questões climáticas, as previsões são catastróficas. Eu também fiz parte desse comitê que elaborou da Organização Meteorológica Mundial, esse relatório. Mas agora o que está sendo discutido são duas coisas. Uma que é o aquecimento global, que depende de metano, de CO2, de óxido nitroso, que são gases muito estáveis e que vão permanecer na atmosfera muito tempo. Mesmo que você freie agora, você vai ter um tempo até que isso seja recomposto. De outra parte, tem os combustíveis, os poluentes que têm curta duração, mas estão aqui no nosso quintal, nas avenidas, na vizinhança das indústrias, na queima de floresta. Por exemplo, de aquecimento global, a gente acabou de publicar uma rede de pesquisadores de saúde, a estimativa é que essas alterações climáticas atuais já provocam, através de mortes nas cidades, por descompensação de infartos, insuficiência cardíaca, e principalmente idosos e crianças, cerca de 5 milhões de mortes por ano. Então, você soma 7 milhões pela poluição e 5 milhões pelas alterações de clima que ocorreram devido a atividades antropogênicas, você começa a ver que está saindo caro essa conta, do ponto de vista de vidas e também do ponto de vista de dinheiro. Pensando na COP26, capaz vai ser uma semana difícil para o Brasil lá, porque não tem muito o que apresentar e está sofrendo pressão de outros países. Hoje mesmo saiu o dado que somos o país que mais regrediu em metas para cortar emissões de gás carbônico entre os países do G20. Vamos sofrer as consequências de nós estarmos dando pouco caso para a questão ambiental. Na verdade, o planeta Terra está nos cobrando isso, né? O planeta como um todo está mostrando a inviabilidade de nós vivermos num sistema em que você faz pouco caso da questão ambiental. Não dá, não tem mais jeito. Essa questão que você olha aí e vê, o Capobianco colocou muito bem, se você subir o nível do mar alguns centímetros ou meio metro, você vai ter cidades inteiras inundadas e pessoas não vão poder mais morar e nós vamos ter um sistema, nós temos que olhar isso para frente, não podemos imaginar, não, isso é coisa de filme, de ficção. Não é, isto é real. Não temos mais os rios de chuva que vinham da Amazônia, a seca que nós estamos enfrentando aqui no Sudeste, crise hídrica nossa, tudo está dentro desse pacote. E tem que mudar. A gente tem que, como sociedade, entender. Eu, como consumidor, eu, como usuário de um veículo, eu tenho que buscar usar menos o carro, andar mais a pé, bicicleta e outras coisas. A gente tem que tomar uma mudança de atitude também nossa. Posso só complementar duas coisas? Não é só a perda do espaço. Você tem salinização de aquífero, porque você vai perder água doce, porque quando sobe o nível do mar, você tem salinização do aquífero, nós já não estamos sobrando água. E você tem hoje, por exemplo, quando você tem muita chuva concentrada num pedaço, forma a poça d'água, esquenta, a eclosão de insetos transmissores de doenças infecciosas também vai aumentar. Então, isso tudo existe e todo mundo já se sabe. Agora é questão de agir. E aí que a coisa